Meus amigos, desde que as urnas foram fechadas e ficou clara a derrota de Dilma Rousseff, a derrota no sentido de não ter sido consagrada no primeiro turno, os analistas se debruçaram sobre as possíveis causas que levaram a que o pleito fosse para o segundo turno. Por que a enorme popularidade do Lula não se transferiu e não se traduziu numa vitória esmagadora da sua candidata no primeiro turno? Por que falhou o plano do PT nesse sentido? E olha que os esforços não foram pequenos, os recursos destinados não foram miúdos, e o próprio engajamento do presidente da República ultrapassou o limite da moralidade na tentativa de consagrar a sua escolhida. O fato é que temos o segundo turno e isso é uma derrota para o PT, sim. Quais foram as causas? Há aí um consenso de que duas foram preponderantes. O caso Erenice Guerra e seus filhos empresários, entre aspas, né? E a questão do aborto, dos costumes e da religião. Qual dos dois é mais relevante para explicar a não ida de Dilma para o segundo turno? Essa questão está em aberto. Acho que é difícil fazer uma análise definitiva. Eu diria que há aí um empate, vamos dizer assim. Mas eu reputo que, se o caso Erenice Guerra foi relevante para desmascarar e desqualificar os petralhas entre as classes letradas mais elevadas, sobretudo no eixo de São Paulo, Centro-Sul, vamos dizer assim, o caso do aborto envolvendo as igrejas, ele é relevante de forma mais intensiva porque não apenas mobilizou gente das classes superiores, mas mobilizou gente simples, gente da periferia, gente que não tem discurso político, gente que não entende o discurso político, gente que cumpre o ato de votar de uma maneira mecânica. Mas essa gente sentiu-se ameaçada naquilo que lhe é essencial. Eu ouvi discursos de padres, como eu nunca ouvi na minha vida, contra o PT por causa do aborto. Eu li o documento da CNBB-Sul, li aqui para vocês, e eu nunca vi isso minha vida é adulta, jamais vi isso. A igreja vai vir a público contra o PT. Já vi a igreja ir a público a favor do PT. Contra, não. Eu vi manifestações como aquele bispo lá de Santa Catarina, um homem maiúsculo, que veio à praça pública chamar os brasileiros à responsabilidade. Eu vi o bispo Malafaia usando da sua autoridade para conclamar os seus fiéis a votarem com a consciência cristã. Isso pesou, e pesou porque aumentou a votação do Serra e pesou porque aumentou dramaticamente a votação da Marina Silva. Pesou destruindo as pretensões do PT. Mas pesa mais ainda porque acredito que o caso Erenice Guerra vai se esmaecer agora no segundo turno. Será lembrado e tal, mas sem aquela força emocional do momento inicial. Agora, essa questão religiosa, que não se resume ao aborto, eu preciso lembrar aqui, o que incomoda os cristãos não é só o aborto. O aborto é o mais superlativo porque o PT colocou isso de forma superlativa naquele plano maluco de direitos humanos. Mas nós estamos falando aqui do casamento homossexual, que é uma abominação do ponto de vista das igrejas. Nós estamos falando aqui da liberação das drogas. Nós estamos falando aqui do afrouxamento dos costumes, de transformar vícios em obrigações legais. Isso mobilizou os conservadores como eu jamais vi em toda a minha vida. E essa mobilização, no dia 3 de outubro, ela estava num processo inicial, que continuou.
que continua e que deverá crescer de uma maneira formidável nos próximos dias, até chegar à data do segundo turno. Meus amigos, acho que vivemos tempos novos em matéria eleitoral. O eleitorado conservador, aquele que carrega as convicções cristãs, aquele que tem a fé no Deus dos nossos pais, resolveram sair do silêncio, resolveram sair da passividade, foram para a militância, foram gritar em praça pública, não aos marxistas-leninistas.